Saudações, nobres estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aulas de Física e de Matemática. Temos um tema muito importante a tratar sobre a física clássica, que é magnetismo. O magnetismo é um fenômeno natural que envolve a atração ou a repulsão de objetos metálicos, devido às propriedades magnéticas dos materiais. Essas propriedades magnéticas são causadas pela presença de átomos e moléculas com momentos magnéticos alinhados em uma direção específica. Origem da palavra magnetismo. O magnetismo foi descoberto na Grécia Antiga, na cidade de Magnésia. Os primeiros estudos foram feitos no século VI a.C., por Tales de Mileto, que observou a capacidade que algumas pedras de atraírem umas às outras e também ao ferro. Entretanto, o magnetismo também tem a capacidade de repulsão por conta das forças dipolo, ou seja, um polo negativo e um polo positivo. Publicada por Charles Coulomb em 1783 d.C., as leis dos polos inversos de atração e repulsão entre cargas elétricas que determinam que polos iguais sempre se afastam, enquanto que polos opostos sempre se atraem. A palavra magnetismo tem sua origem na palavra em latim magnetismus, que por sua vez deriva do termo grego magnetes, litos, que significa pedra da magnésia. A Magnésia era uma antiga região da Grécia, onde eram encontradas pedras com propriedades magnéticas, conhecidas como magnetita. A magnetita é um material e um dos óxidos de ferro mais comuns encontrados na natureza. Sua fórmula química é Fe3O4 e é composta por 3 átomos de ferro e 4 átomos de oxigênio. Ela é conhecida por suas propriedades magnéticas, daí o nome derivado da palavra magnetismo. O magnetismo é uma propriedade física que descreve a atração ou repulsão entre objetos materiais que possuem um campo magnético. Os ímãs são exemplos comuns de objetos que exibem magnetismo. Eles possuem polo norte e polo sul e podem atrair ou repelir outros objetos magnéticos. Substâncias magnéticas. As substâncias magnéticas são divididas em diferentes tipos, de acordo com as suas propriedades magnéticas. São elas: substâncias ferromagnéticas. Os materiais ferromagnéticos apresentam uma estrutura molecular que se comporta como pequenos dipolos magnéticos. Na figura temos os dipolos formados nos átomos que compõem certo material devido ao movimento de seus elétrons em cada átomo. Aqui, nessa figura, nós temos os dipolos não orientados. Mas ao serem expostos a campos magnéticos, esses dipolos, a nível atômico, se orientam de acordo com as linhas de campo, se alinhando a elas. Então temos aqui as linhas de campo e os dipolos começam a se orientar de acordo com elas. Ímãs. Eles se referem a objetos magnéticos, que são geralmente feitos de materiais como ferro, níquel ou cobalto, e que possuem a propriedade de atrair outros materiais magnéticos. Além disso, é a característica de materiais dessa natureza, ou seja, ferromagnéticos, se imantam fortemente na presença de um campo magnético. Hoje em dia, tem-se uma grande variedade de ímãs. Eles podem ser produzidos de várias maneiras, mas a mais comum é através da exposição de certos materiais a um campo magnético forte e constante. Isso pode ser feito usando eletricidade para criar o campo magnético ou usando ímãs já existentes. Existem também ímãs temporários, que são produzidos usando bobina de fio elétrico enroladas em torno de um núcleo de ferro, que produzem um campo magnético quando uma corrente elétrica é aplicada, mas perdem suas propriedades magnéticas quando a corrente ela é desligada. Princípio da atração e da repulsão magnética.
O princípio da atração e repulsão magnética é baseado na interação entre ímãs ou materiais magnéticos que possuem polos opostos que se atraem e polos iguais que se repelem. Então nós temos aqui os polos que são diferentes, eles se atraem, e os polos que são iguais, eles se repelem. O lado de um ímã que aponta para o norte geográfico da Terra é chamado de polo norte, e a outra extremidade é o polo sul do ímã. Pelos nomes diferentes, eles se atraem. Inseparabilidade dos polos magnéticos. A inseparabilidade dos polos magnéticos é uma propriedade dos ímãs que indica que não é possível separar os polos norte e sul de um ímã, pois sempre que um ímã é dividido em duas partes, cada uma dessas partes tem um novo polo norte e um polo sul. Então você tem um ímã por inteiro, ao se dividir, eles criam mais um polo norte e um polo sul. Mesmo dividindo, eles também continuam a criar tanto um polo norte quanto um polo sul. Propriedade dos ímãs. Os ímãs são objetos fascinantes que foram estudados por séculos e suas propriedades continuam a cativar cientistas e leigos. O estudo do magnetismo é um campo rico e complexo, e as propriedades dos ímãs são muitas e variadas. Vamos examinar 3 das propriedades mais importantes do ímã: a propriedade atrativa, a propriedade repulsiva e a propriedade diretiva. A propriedade atrativa dos ímãs refere-se à força de atração que existe entre dois ímãs. Essa força surge da interação dos campos magnéticos produzidos por eles. A intensidade da força de atração depende de vários fatores, incluindo a distância entre os ímãs, a orientação de seus campos magnéticos e a intensidade dos próprios campos magnéticos. Um dos exemplos mais conhecidos da propriedade atraente dos ímãs é a interação entre um ímã de geladeira e a porta de metal dela. O ímã é atraído para a porta de metal devido à interação dos campos magnéticos produzido pelo ímã e pelo metal. Já a propriedade repulsiva dos ímãs refere-se à força de repulsão que existe entre dois ímãs quando eles são colocados próximos um dos outros e seus campos magnéticos estão alinhados em direção oposta. Assim como a propriedade atrativa, a intensidade da força repulsiva depende de vários fatores, incluindo a distância entre os ímãs, a orientação dos seus campos magnéticos e a intensidade dos próprios campos magnéticos. E por fim temos a propriedade diretiva. Essa propriedade dos ímãs refere-se à capacidade deles de se alinharem em uma direção específica. Ela surge do fato de que os ímãs têm polos norte e sul, e o campo magnético produzido por um ímã aponta de seu polo norte para o polo sul. A propriedade diretiva de interesse é essencial em várias aplicações, incluindo o uso de bússolas para a navegação e a construção de motores elétricos. Agora falaremos sobre as substâncias paramagnéticas. Paramagnéticos são materiais que possuem elétrons que se alinham na presença de um campo magnético, provocando um leve aumento na intensidade do campo magnético. Esses materiais são levemente atraídos. Temos aqui os exemplos como o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Perceba o material abaixo. Quando há um campo magnético externo apontando para a direita, os dipolos não ficam alinhados. Percebe-se uma atração, porém fraca. São propriedades das substâncias paramagnéticas. Falaremos agora sobre as substâncias diamagnéticas. Diamagnéticos são materiais que, quando colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado, o que provoca uma pequena repulsão com o ímã. Temos o exemplo, o ouro e a prata. No exemplo abaixo, os dipolos estão apontando para o sentido oposto ao do campo magnético e também não estão alinhados. Elas são características
das substâncias diamagnéticas. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.